Aprender as coisas das Sagradas Escrituras, né? Passou bem rápido a semana e estamos aqui novamente juntos para poder aprender a respeito da Sagrada Escritura. Estamos no livro de Gênesis ainda, né, irmãos? Mas já estamos no capítulo 22 de Gênesis, né? Então, já muita coisa já aconteceu, a gente já viu muita coisa, né? Muitas histórias que fortaleceram a nossa fé, né? Muitas histórias bíblicas que edificaram a nossa fé, e nós ficamos muito contentes, né, de saber que os irmãos estão sendo edificados, né, por meio desses encontros bíblicos, por meio das histórias, né, da Sagrada Escritura, porque é como eu digo, né, irmãos, uma coisa é a gente ler sozinho a Bíblia, né? Outra coisa é a gente analisar junto, né? Um vai ajudando o outro, né? A gente vai elucidando as coisas, né? E nós temos a certeza que o Senhor abriu essa porta para que nós possamos, juntamente com a querida Irmandade, poder ser edificado também, né? Nós saímos daqui edificados também. E tanta coisa que o Senhor traz para nós, né? Como Deus deu na oração para a irmã Andressa, né? Nós estamos aqui com o intuito de praticar as coisas que nós aprendemos da Sagrada Escritura, né? E a gente tem visto quantas coisas os personagens bíblicos nos ensinam, né, irmãos? Quantas coisas a gente pode aprender a nossa conduta dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vivência cotidiana. Quanto a gente tem a aprender com esses personagens bíblicos, né? E conforme semana passada eu comentando com os irmãos, né? O mais formidável de ver na Escritura é ver que a Sagrada Escritura, ela não só vai falar das qualidades, como ela vai falar também dos defeitos, né? E isso é até bom, né? Que isso aconteça na Sagrada Escritura, para a gente entender que quem é servo de Deus, ele não é 100% perfeito, né, irmãos? Nós estamos em busca da perfeição, e isso é verdade, né? Nós queremos ser perfeitos, nós queremos nos aperfeiçoar, nós queremos melhorar a cada dia, mas não somos perfeitos, né? Nós estamos servindo a Deus para melhorar a cada dia, né? Então aí cai aquela falácia que muita gente, quando um servo de Deus erra, né? Ou acontece alguma coisa que dentro do povo de Deus, né? Ou alguma coisa com alguém que professa a fé em Cristo, a pessoa já chega e fala assim: ah, mas não era crente? Mas não era servo de Deus? Como que fez isso? Né? Irmãos, se a gente for usar essa frase todos os dias na nossa vida, quando a gente lê a Bíblia, a gente teria que falar isso aí também, né? Quantos personagens a gente viu aí da Bíblia que erraram, fizeram uma coisinha errada, tiveram um deslize ali, um deslize acolá, né? E todas essas coisas, mas a gente tem que entender que os servos de Deus estão aqui buscando a perfeição. Não significa que nós nunca iremos tropeçar, não significa que nunca iremos errar em palavra, em pensamento. Pelo contrário, né, irmãos? Somos assim como os servos de Deus do passado, assim somos nós, né? Mas o importante do servo de Deus é que o servo de Deus, ele deve buscar melhoria todos os dias da sua vida. Se ontem não foi da forma que era para ser, hoje a gente vai tentar ser melhor. E amanhã tentar ser melhor ainda, né? E é nesse intuito que nós temos que ser, né? Nós temos que agir na nossa vida. E é assim que nós estamos analisando a vida dos personagens bíblicos, dos servos de Deus do passado, que nos deixaram muito, muito para nós aprendermos com a vida deles, né, irmãos? Então, nós vamos aqui começar no capítulo 22, né? Paramos no 21 semana passada e essa semana vamos para o 22, né? Então, semana passada aprendemos bastante a respeito de Abraão, né? A respeito de Sara também, quando houve
a dispensa, né, de Agar, quando Agar foi dispensada, né, foi mandada embora por Sara, né, a gente viu algumas coisas ali, né, é interessante que eu recebi até umas mensagens de alguns irmãos, né, até teve uma irmã especial que mandou um áudio e ela falou assim, irmão do céu, a hora que eu comecei a ler a história de Agar e a gente estava falando sobre Agar lá no encontro bíblico, irmão, não consegui segurar as lágrimas, eu me coloquei no lugar de Agar e realmente, nossa, foi muito, muito doloroso, né? E isso que é o impressionante, irmãos, nos encontros bíblicos, isso que é o mais gostoso de a gente fazer, né? É a gente entrar na história e entender que essas histórias são histórias reais que Deus deixou para nós, né? Então entrar na história, acompanhar os personagens mesmo, né? Não só ler a Bíblia por ler, né? Mas fazer da Bíblia um livro vivo, né? Vivo na nossa vida. Isso que é o melhor para o nosso aprendizado, né, irmãos? E aí a gente viu depois Abraão lá com Abimeleque, né? Vimos lá o pacto que ele fez, né? Com Abimeleque, né? E teve uma briga lá entre os pastores, né? Acerca de um poço. E aí a gente viu como que eles resolveram lá, né? E Abraão, sempre aquele homem de palavra, né? Foi lá e cumpriu, né? Muito embora esse homem de palavra, às vezes, né, com medo do que aconteceria com ele às vezes negava, né, que Sara era sua esposa e tudo mais. Mas veja, ainda que ele deslizasse ali, o Senhor nunca o descartou, né? E o Senhor nunca o descartou. E assim nós também, né, irmãos? Às vezes nós falhamos numa parte, falhamos aqui, falhamos lá, mas o importante é que o Senhor ele tem essa misericórdia e nós também devemos ter a misericórdia dos outros, né, irmãos? Não adianta só a gente ficar falando que Deus é misericórdia e nós apontando todo mundo, julgando todo mundo e se achando perfeito, né, irmãos? Então, quando nós aprendemos isso, nós melhoramos como pessoas, melhoramos como cidadãos, melhoramos como servos de Deus, como cristãos, né? Esse é o intuito nosso aqui na face dessa terra. Então vamos lá? Capítulo 22 de Gênesis, né, irmãos? Capítulo 22 de Gênesis. Muitos conhecem esse versículo, né? Esse capítulo aí, o capítulo 22. Só para resumir, né? O capítulo 22, ele trata da ordem de Deus, né? Quando Deus prova a fé de Abraão, né? Então nós vamos ver um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá, irmãos? Aí a gente vai tá explicando aí para os irmãos. E os irmãos que tiverem algumas dúvidas, né? Já pode marcar aí, anotar, né? Para a hora que for as perguntas, os irmãos podem levantar a mãozinha, pode perguntar, tá bom, irmãos? Para que a gente... o importante é não sair daqui com dúvida, né? A gente não pode sair daqui com dúvida. Não precisa ter vergonha, como eu sempre falo. Às vezes a dúvida que a irmã tem, que o irmão tem, é a dúvida que o outro que está aqui na sala também tem a mesma dúvida. E às vezes não pergunta, né? E aí fica os dois sem perguntar e aí acaba que saem com dúvida. O importante é não sair com dúvida, tá bom, irmãos? Então vamos ler o capítulo 22. Vamos ler primeiro o versículo 1, né? Então, Gênesis capítulo 22, né? O textuário diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Então vamos lá. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então, vamos lá, irmãos. Primeiro de tudo, vamos tirar uma dúvida que tem aí. Eu sei que deve ter alguns irmãos que já estão pensando isso, né? Eu vou colocar um slide aqui para a gente poder explicar certinho para a Irmandade, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar minha imagem para lá e ativar a minha caneta. Então, irmãos, estamos aí, né, em Gênesis.
Gênesis, capítulo 22, né? Opa, pera aí, irmãos. Gênesis capítulo 22, estamos no versículo 1. Então, o versículo 1, irmãos, que eu vou colocar aqui, ele vai trazer uma palavrinha, né? Que fala que depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que aconteceu lá com Agar, né? E tudo mais, que Agar saiu da casa de Abraão e tudo, depois dessas coisas, aí a nossa tradução da Bíblia vai falar: e tentou Deus a Abraão, né? Então vai falar essa palavrinha aí, tentou. Aí, vamos lá. Alguns irmãos, né? Isso eu já recebi as perguntas de alguns irmãos, né? E se alguém ficou com essa dúvida, alguém vai falar assim: mas irmão, lá na Bíblia, lá em Tiago, fala que Deus ele não tenta ninguém, né? Como que aqui fala que Deus tentou Abraão, né? Vamos abrir, marca aí com essa fitinha, Gênesis 22, e vai lá para o Novo Testamento, vai lá para Tiago, né? Vai lá para Tiago. Ah, irmãos, onde fica Tiago? Depois de Hebreus, depois de Timóteo, os irmãos vão ver Timóteo, Tito, Hebreus, daí vem Tiago, antes de 1ª e 2ª Pedro, tá bom, irmãos? Então vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, eu vou explicar para os irmãos, para que os irmãos, né, não caiam presa de algumas pessoas que tentam usar esse texto para poder descredibilizar a Bíblia. E aí depois eu vou explicar para os irmãos, né, a forma que... Por que foi traduzido assim, tentou, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Se os irmãos encontraram, ó, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí alguém vai perguntar: mas irmão, mas lá em Gênesis 22, 1, a Bíblia vai falar que Deus tentou Abraão, né? E agora? E lá em Tiago 1,13, fala que Deus ele não tenta ninguém. E aí, como que o que acontece nesse caso aí? Então, voltemos lá em Gênesis, lembrando, vou explicar para os irmãos aqui, né? Lembrando que o texto de Gênesis, irmãos, o texto de Gênesis, ele foi escrito em hebraico, né? Ele foi escrito em hebraico. Pera aí um pouquinho, irmãos. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Então, o livro de Gênesis, ele foi escrito em hebraico. Pera aí, meus irmãos. Aí eu vou falando enquanto eu vou arrumando aqui a caneta, tá? Então ele foi escrito em hebraico, irmãos. E como a Bíblia foi escrita em hebraico, o hebraico ele não é um idioma rico igual ao português, né? Ele não é um idioma rico igual nós temos, né? Nós temos o português. Quantas mil palavras o português tem, né, irmãos? Quantas mil palavras? No caso, o nosso português é, né, bem rico nessa parte. Então, nós temos muitas palavras. Temos a palavra tentou, temos a palavra provou, temos diversas palavras para falar de um único de um único assunto. Já o hebraico, irmãos, não é uma língua assim
tão rica nas palavras. Ela não é uma língua tão rica. Então, lá no hebraico, irmãos, nós vamos ter uma palavra que é para tentou, né? Essa palavra que eu vou colocar aqui para os irmãos, né? Para os irmãos verem. Deixa eu tentar aqui escrever em hebraico, irmãos. Lembrando que não é a minha especialidade, mas vamos tentar aqui, né? Então, vamos aqui. Gênesis 1. É essa palavra aqui, ó. Deixa eu... Aqui. É essa palavra... Essa palavra aqui, que é o natsá, né? Que é essa palavra em hebraico, ela é a palavra tentou, mas ela também pode ser traduzida como provar, como verificar, né? Verificar. Ela pode ser traduzida também como testar, né? Como testar, vamos ver. E também como tentar, né? Então tem vários significados essa palavra aqui no hebraico. E aí, irmãos, vamos usar um exemplo. No português, que é uma língua riquíssima, que nós temos não sei quantas mil palavras, né? Existem palavras que são iguais. Por exemplo, alguém vai e fala assim, viu, pega uma manga para mim. Aí você tem que identificar o que ele está falando. Se é uma manga de camisa ou uma manga a fruta, né? Vamos outra palavra, o monitor. O monitor. Ah, vai lá e pega o monitor. Pode ser quem? Pode ser um monitor de crianças, né? Que fica lá monitorando as crianças. Como pode ser um monitor, uma tela de computador, né? E tem várias outras palavras aí. Banco, né? O banco também, né? O banco tem o banco que guarda o nosso dinheiro lá, a instituição financeira, né? Ou o banco, aquele que a gente senta, né? Então, existem várias palavras, né? Que foge aí os exemplos, mas se os irmãos forem procurar, existem várias palavras no português que ela vai ter dois significados, né? Vai ter dois significados, dependendo da sua... do seu contexto, certo? E lá no hebraico, irmãos, quando a Bíblia ela foi traduzida, o nosso, né, João Ferreira de Almeida, que nós não podemos, né, desmerecer o grande trabalho dele, que ele foi um dos pioneiros a poder traduzir a Bíblia para o português. Então, lembrando, irmãos, que embora ele conhecesse o hebraico, o modo que ele traduziu tem algumas coisas que deveriam ser corrigidas. E é isso que, conforme vai passando o tempo, por isso que a nossa Bíblia, quando os irmãos vão ler, né? Aí a nossa Bíblia ela é a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Ou seja, algumas coisas na Bíblia, na tradução, né? Na tradução do João Ferreira de Almeida, precisaram ser corrigidas, né? As versões mais recentes, elas já consertaram aqui. Então, já não traduziu como tentou, mas como provou, né? Quem tem uma Bíblia mais nova aí, uma versão mais nova, né? Vai poder ler aí que o Senhor provou, né?
Que o Senhor provou Abraão e não tentou, né? Então, na verdade, isso aqui, quando a nossa Bíblia fala tentou, né, é só uma forma de traduzir o verbo hebraico, né? É só uma forma de traduzir o verbo hebraico. Então, veja que isso não contradiz o texto de Tiago 1,13. De maneira nenhuma vai contradizer, né? O que Tiago está falando, ele está falando sobre tentar para o mal, né? Ou uma tentação, né? Tentar para o mal. Uma tentação que leva ao pecado, né? E não aqui, não é o caso de que Deus está fazendo com Abraão. Então, no caso, Deus está provando a fé de Abraão, né? Ou ele está verificando a veracidade da fé, né? Ou testando a fé de Abraão. Então, essas três palavras poderiam ter sido usadas, né? As versões mais novas têm essa palavrinha aí, né? Mas de forma nenhuma contradiz o que a Escritura fala, né? É só uma divergência de tradução que nós temos aqui na versão João Ferreira de Almeida, né? Por ser uma versão mais antiga, né, irmãos? Lembrando que a língua ela passou por muitas e muitas mudanças, então nós temos que dar um crédito aqui também para o João Ferreira de Almeida, né? Não sair crucificando. Eu vou jogar essa Bíblia aqui. Não é assim, irmãos, né? A gente tem que saber entender, tem que ter essa maturidade também, né? Existem outras traduções bíblicas que elas vão ter alguma divergência num outro texto, né? Então, lembrando que é o que nós falamos lá no primeiro encontro bíblico, né? E nós vamos retomar aqui de novo. Não existe tradução perfeita, irmãos. Não existe tradução perfeita, né? Existe sim a tradução que ela é mais aproximada do original, mais perfeita não existe, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela sim, ela não contém erros, né, no original. Mas a tradução, ela, a algum momento, ela vai ter alguma divergência, né? E é nesse sentido que foi até emitida uma circular, né? Tá até lá no site da congregação, foi emitida uma circular falando, né? O que é infalível, né? O que é infalível e inerrante são os manuscritos originais. Esse sim, né? Porque eles vão conter a originalidade. Então, esse sim, esses são infalíveis e inerrantes. Agora, a tradução, ela tem divergência. É por isso que, desde o primeiro encontro bíblico, eu tenho orientado os irmãos, né? Sempre que possível, se puder ter mais de uma tradução na Bíblia, na sua casa, né? Uma tradução da Bíblia, comprar uma tradução às vezes um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho mais erudita, né? Existem versões aí baratas, irmãos, né? Que os irmãos podem ter. E quem não quiser gastar dinheiro também, você vai ali na loja de aplicativos do celular, você baixa várias versões, dá para os irmãos compararem as versões, né? E isso enriquece o nosso entendimento bíblico, né? Então, eu gostaria só de deixar bem claro aqui para os irmãos, né, a respeito desse texto, porque tem muitas pessoas que tentam, né, as pessoas que não acreditam na Bíblia, tentam descredibilizar, né, e falar lá, tá vendo? Tiago fala uma coisa e Gênesis fala outra, mas é uma divergência de tradução, né, que a palavra pode ser, sim, traduzida como provar, né, e as versões mais novas está lá que Deus provou a fé de Abraão, tá bom, irmãos? Né? Então, vamos prosseguir. Deixa eu interromper aqui. Tá. Acho que ficou bem claro para os irmãos, né? Então, vamos continuar. Versículo 2, né, 3 e o 4. Vamos ler aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então, vamos entrar aí na história. Então, Deus fala para ele, Abraão, chama Abraão, Abraão, e Abraão prontamente, né? Eis-me aqui. E aí Deus fala para ele, olha, pega o seu filho, seu único filho, mas irmão, mas ele não tinha também Ismael? Sim, mas ali Deus estava falando sobre o filho com Sara, né? O único filho dele com Sara, que era o filho da promessa, né? E aí Deus fala, ó, pega lá Isaque, a quem você ama muito, e vai para a terra de Moriá, né? Você vai lá, oferece ele em holocausto sobre uma das montanhas, que eu vou mostrar para você aonde que é. Pense, irmãos. Agora, vamos se colocar no lugar de Abraão. Pense. Quem é pai, quem é mãe, né? Vamos se colocar. Deus chega. Olha, Deus, você não podia ter filho, Deus deu filho para você. Você, né, estava na velhice, Deus ressuscitou as suas faculdades reprodutivas e você teve filho. Aí, de repente, Deus pede seu filho. Sem contar que a promessa que Deus fez para Abraão era que por meio de Isaque viria muita descendência. Agora, pense Deus pedindo agora para Abraão. Abraão poderia questionar na hora. Falar, não, mas que isso? Não, olha, o Senhor prometeu para mim. Filho, ele me deu filho. Eu não podia, eu era velho, eu consegui ter filho. E a descendência minha vai vir por Isaque. E agora ele pede. Como isso? Né? Mas não, olha o que o texto fala. Então, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ou seja, irmãos, eu imagino, né? Não está escrito no texto, mas a gente pode fazer uma inferência aí. Eu imagino que Abraão naquela noite ele nem dormiu direito, irmãos. Imagine. Aí já levantou de madrugada, já foi arrumar o jumento, já foi lá para os seus servos, né? Já pegou 2 moços lá, falou assim, ó, vamos que eu preciso fazer algo, né? E já foi lá, já fendeu lenha, já pegou a lenha, já cortou a lenha. Imagine, irmãos. Imagine que fé de Abraão. Que fé. Abraão poderia, se fosse nós, irmãos, será que se fosse nós, a gente não estaria questionando Deus? A gente estaria falando, mas Senhor, mas tá errado isso aí, Senhor. Mas não, Abraão foi lá, e aí a Bíblia vai falar, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aí diz assim, ao terceiro dia, ou seja, deixa eu colocar aqui o mapinha para poder explicar para os irmãos aqui. Vamos lá. Aqui. Irmãos, a qualidade da imagem não tá muito boa, né? Mas dá para os irmãos acho que verem, né? Lembrando que Abraão, conforme semana passada a gente viu, né? Ele veio para essa região aqui, né? De Berseba. Lembra? Que ele veio para essa região, que é perto lá de Gerar, onde ele encontrou a Abimeleque, né? Então ele veio para essa região aqui. E Deus, né? Deus queria que ele fosse para essa localidade aqui, ó, Moriá. Tá vendo onde tá essa cruzinha aqui? Então, queria que fosse para lá. De lá, né, de Berseba até Moriá,
dá mais ou menos 72 quilômetros. 72 quilômetros de distância, né? Mais ou menos aí daria uns 3 dias de caminhada, né? Uma caminhada aí generosa e parando aí de vez em quando para descansar, né? Mas daria uns 3 dias de caminhada andando até lá. Pensa, irmãos, olha o que o Senhor pediu, né? Vamos continuar aí os versículos, que aí eu já aproveito o mapa aqui para explicar para os irmãos. Versículo 4, né? A gente já leu. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Aí o 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Irmãos, eles caminharam, né, até Moriá, mais ou menos ali os seus 3 dias de caminhada, né? Não era pouca coisa não, né? Com todo o suprimento, né, com seus jumentos, né, com seus servos ali, para poder ir lá e poder sacrificar. Então agora pense, irmãos. Pense o sentimento de Abraão olhando Isaque, indo ali em direção, e aí chega um ponto que Isaque pergunta, né, para o pai dele, e fala: mas pai, olha, aqui tem tudo para o sacrifício, né? Vai ter o fogo, vai ter o cutelo, vai ter a lenha, mas cadê o sacrifício? E aí Abraão, com toda a fé do mundo, irmãos, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E depois a gente vai ver isso aí que se tornou uma profecia, né? Essa palavra aí. É interessante, irmãos, que alguém, deixa eu fechar aqui, alguém pode falar: mas irmão, mas como que Abraão estava levando fogo, né? Como que ele estava levando fogo? Irmãos, naquela época, né, não tinha isqueiro, não tinha um palito de fósforo, não tinha, irmãos, né? Não era a forma que eles tinham a modernidade ali. Então, para fazer fogo, ou eles teriam obrigatoriamente lá que pegar 2, né, pedrinha lá para poder raspar uma na outra para poder fazer o fogo, ou daquele jeito, né, que os escoteiros fazem lá, o foguinho lá com a folha seca, né? Eles tinham que fazer dessa forma. Mas para facilitar, eles pegavam, por exemplo, como se fosse eu esqueci o nome agora, irmãos. Uma gaiolinha, né? E eles levavam ali brasas, né? Brasas pegando fogo ali, como se fosse uma churrasqueirinha, que estava ali com o carvão pegando fogo. Então, quando fosse colocar fogo em alguma coisa, era mais fácil. Então, eles pegavam ali, né? Colocavam alguma folha seca, ou colocava mesmo ali daqueles carvãozinho junto com a lenha, e aí pegava fogo mais fácil, né? Então é nesse sentido. Não que ele estava levando fogo assim igual uma tocha olímpica, não era assim, irmãos, tá? Eu até esqueci de pegar a imagem, mas semana que vem os irmãos me cobrem, daí eu coloco a imagem aí como que era mais ou menos, tá bom? E aí acontece que os dois caminharam juntos. Imagine o sentimento de Abraão olhando para Isaque e vendo Isaque ali, né? Aí,
no 9 vai falar: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Veja, irmãos, Abraão chegou no lugar que Deus mandou, né? Chegou lá, ele ainda teve que construir um altar, né? Ou seja, ele fez ali com pedra, né? Juntou várias pedras, colocou lá uma pedra em cima da outra e fez uma base, né? Para colocar o seu filho. Assim como era feito, né? Quando era oferecido um animal. E aí ele colocou. Quando ele chegou ali, ele colocou a lenha, tudo certinho, e deitou o seu filho sobre o altar, né? Em cima da lenha, e amarrou Isaque, né? Agora, irmãos, alguém vai falar assim, mas pense bem, no versículo 5, Abraão fala pros moços, né? Fala, ó, ficai aqui com o jumento, versículo 5. Ficai aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Já reparou nessa parte, irmãos? Aí alguém pode perguntar, mas como isso? Se ele ia oferecer Isaque, como que ele fala para os seus servos? Fala assim, olha, a gente vai lá, a gente vai adorar e depois a gente volta. Como? Aí, vamos lá no Novo Testamento, o autor de Hebreus, ele explica isso para nós, né? Lá em Hebreus, antes de Tiago, irmãos, né? Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículos, deixa eu ver aqui, 17 até o 19. Hebreus, capítulo 11, do 17 ao 19, né? Os irmãos deixam marcado aí em Gênesis, aí os irmãos podem ler aí Hebreus. Então vamos lá, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Veja bem, irmãos, olha o que o autor de Hebreus, escritor de Hebreus, ele fala, né? Que Abraão, ele foi para oferecer Isaque, mas ele confiava que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Agora, pera lá. Os irmãos já pararam para meditar como que Abraão ia confiar, que ia saber de uma ressurreição, sendo que não havia tido uma ressurreição ainda? Os irmãos já pararam para pensar? Porque a essa altura do relato bíblico, não tem nenhum relato sobre ressurreição. Não marca ninguém que ressuscitou. Como então Abraão ia acreditar que Deus poderia ressuscitar ressuscitar Isaque? Uma das alternativas, uma das respostas para essa pergunta, irmãos, é que da mesma forma que as faculdades reprodutivas de Abraão, né? Ou seja, a parte reprodutiva de Abraão estava aqui morta, né? Ele não podia mais gerar. Mas Deus ressuscitou o útero de sua esposa, ressuscitou ali toda a sua vida, né? Então, se Deus fez isso, ele confiava que Deus poderia sim ressuscitar uma pessoa
que é a mesma pessoa que iria dar descendência para ele. Então Abraão confiava de que Deus, ele não era uma pessoa, um ser que mentia. Porque quando ele fez a promessa para Abraão e a descendência ia ser de Isaac, a descendência ia ser de Isaac. E Deus iria fazer o que fosse preciso. Então, pense, irmãos, olha a fé de Abraão. Olha a fé que Abraão teve. E olha, irmãos, eu particularmente eu falo assim que não tem como a gente dimensionar a fé de Abraão. Porque é uma situação muito grave, irmãos. É uma situação que foge do nosso pensamento. Mas mesmo assim, Abraão foi obediente ao Senhor. Abraão acreditava que o Senhor ia cumprir a promessa sim. Nem que fosse preciso ressuscitar, que fosse preciso fazer o que for, Deus iria cumprir a sua promessa. E Abraão continuou com essa fé, né? Agora vamos ler o restante, irmãos, dos versículos. Então, nós paramos na parte ali que Isaac está deitado, né? Então vamos imaginar lá Isaac deitado ali e Abraão, imagine Abraão. Eu creio que Abraão estava até tremendo, né, irmãos? Vamos para o 10, versículo 10. Gênesis 22, versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Vamos parar aqui por enquanto. Então veja, irmãos, tudo isso aconteceu, né? Abraão, os irmãos bem conhecem esse relato, né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, apareceu o anjo do Senhor, né? Lembra, irmãos, o capítulo 16, quando a gente estava estudando o capítulo 16 de Gênesis, que a gente aprendeu que quando a Bíblia vai falar lá sobre o anjo do Senhor, né? Que algumas versões da Bíblia vão colocar esse anjo com letras maiúsculas, se refere não a um simples anjo, mas se refere à personificação de Deus, né? Lembra que a gente aprendeu? Deixa eu colocar aqui no slide, irmãos, para os irmãos, para eu explicar direitinho, né, para os irmãos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. A expressão anjo do Senhor, ela vai aparecer diversas vezes na Bíblia. Então, só para relembrar os irmãos, né? Então, a palavra anjo, no hebraico, ela significa mensageiro, né? Os irmãos lembram que nós aprendemos isso.
mensageiro. Então, a palavra se fosse traduzir, seria mensageiro do Senhor, né? Então, apareceu o mensageiro do Senhor e falou para Abraão. O mensageiro do Senhor apareceu e falou isso e aquilo. Veja que lá em Gênesis capítulo 16, irmãos, Gênesis capítulo 16, se os irmãos puderem abrir, né? Até para explicar para quem não teve oportunidade de estar nos encontros bíblicos passados, né? Vou dar uma pincelada aí para poder explicar, né? Gênesis 16, lá no versículo 11 até o 13, lembra que Agar, quando Agar fugiu de Sara, né? Que ela estava grávida e estava sofrendo, né? Na unha de Sara lá, ela fugiu grávida. E aí aparece o anjo do Senhor, né? No versículo 11 vai falar aí que apareceu o anjo do Senhor. E aí, irmãos, no versículo 13, né? Gênesis 16, versículo 13, vai falar que ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Ou seja, chama esse mensageiro, esse anjo do Senhor, de Senhor, né? E mais ainda, ela chama do quê? Né? Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Ou seja, ela também chama esse anjo de Deus, né? De Senhor e de Deus. Outra situação também. Lembra lá em Gênesis capítulo 18, quem está acompanhando os encontros, né? Gênesis capítulo 18, lá no versículo 1 fala o quê? Que o Senhor, né? Que o Senhor visitou Abraão. Lembra? Ele visitou Abraão lá nos carvalhais de Manre, né? E aí, depois, a Bíblia vai falar que eram 3 seres que estavam ali, né? 3 seres que estavam, seres misteriosos que estavam ali com Abraão, comeram com Abraão, e 2 deles, né? 2 desses 3 foram até Sodoma, lembra? Eles foram até Sodoma, que era onde Ló estava. Foram até Sodoma e aí a Bíblia vai falar lá sobre anjos, né? Que eles realmente eram anjos no sentido que a gente conhece. Mas um deles era o mensageiro do Senhor. E quando, lá em Gênesis 18, versículo 16, Abraão começa a interceder, né, pela cidade de Sodoma, Abraão vai chamar esse mensageiro de Senhor e também vai chamar ele de Deus e vai chamar ele de juiz de toda a terra, né? Aí, pegando todas essas coisas, nós vemos aqui. Vamos lá, pro 22. Volta lá pro 22. No 22, irmãos, o que nós vemos aí? Nós, em Gênesis, deixa eu colocar aqui, ó, Gênesis, no capítulo 22, no versículo 12, né, nós vemos que aparece o anjo, no 11 e o 12, né, aparece o anjo do Senhor, que seria o mensageiro do Senhor, né? E ele vai falar no 12, ele vai falar, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho. Veja aí, não me negaste o teu filho. Ou seja, ele não negou para quem? Não me negaste, não negou para quem? Para o anjo do Senhor?
Aí nós vamos no versículo 1 e fala que quem provou a Abraão foi Deus, né? Foi Deus que pediu o filho. Então, como que o anjo vai falar não me negaste? Porque esse anjo ou esse mensageiro, na verdade, é uma manifestação, nós já aprendemos aqui, né? Uma manifestação do próprio Deus. É uma manifestação do próprio Deus, que nós chamamos de teofania. Lembra, irmãos? Essa palavrinha? Teofania. Teo vem do grego Deus, né? E fania é uma demonstração, né? Ou seja, uma manifestação do próprio Deus, né? Então, Deus apareceu para Abraão na forma de um mensageiro, né? De um anjo. Até porque, né, no versículo 16, veja aí, capítulo 22, versículo 16, o anjo, ele jura por ele mesmo. Ele fala, eu juro por mim mesmo, né? Eu juro por mim mesmo. E aí ele fala, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, né? E ele se coloca no lugar do Senhor, né? Que ele fala, né? Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Ele se coloca no lugar do Senhor. Então, o anjo do Senhor, sempre que a Bíblia for falar de anjo do Senhor, ela vai falar sobre essa manifestação do próprio Deus. Que aí, no Novo Testamento, a gente já estudou isso aqui, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, que é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, né? Que é o nosso Senhor, e também Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, o Senhor Jesus fala que ele estava presente ali na vida de Abraão, né? Lembra que nós estudamos João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, deixa isso bem claro, que Jesus estava presente lá com Abraão. Ele estava ali a todo momento. Então Jesus se manifestando para Abraão, se manifestou ali na visita daqueles 3 seres, né? Se manifestou agora na forma de mensageiro do Senhor, né? Se manifestou para Agar lá também como anjo do Senhor, né? E aí Agar fala, nossa, eu vi o Deus que me vê, né? Então, tudo isso mostra que o Senhor, ele tem formas de manifestar pro ser humano, né? E também, depois a gente... eu estou explicando isso, irmãos, porque daqui para frente a gente vai ver, né? Por exemplo, a hora que a gente chegar lá, quando Jacó luta com o anjo, Jacó fala que ele lutou com o próprio Deus, né? Depois ele vai falar, né? Que ele lutou com Deus. Então, nesse sentido, que foi a própria manifestação divina, né? Era a manifestação divina. Depois a gente vai ver Josué, né? Josué encontra também o anjo do Senhor, adora o anjo do Senhor, que na verdade era o Senhor Jesus, né? Antes de vir para a terra, ali aparecendo para Josué. Então, várias manifestações aí que o Senhor Jesus fez antes de vir à terra, né? Lembrando que nós cremos que Jesus, ele é Deus, né? Ele é Deus. Não igual certas denominações que acham que Jesus é criado, né? Foi criado, foi é uma criatura de Deus. Não, Jesus, ele é o formador, né? Jesus que estava lá com Adão, estava com Abraão, estava lá formando o homem, né? Jesus é o verbo que estava com Deus e era Deus, né? A gente canta no hino, né? No hino, acho que 141, né? Que fala o verbo de Deus, né? Estava com Deus e também era Deus, né? Então essa é a nossa crença, tá bom? Acho que deu para os irmãos entenderem aí. Vamos lá? Vamos voltar aqui.
Irmãos, só a título de exemplo, lá no o Monte Moriá, né? O Monte Moriá que nós falamos aqui, eu vou colocar a imagem aqui para os irmãos. Acho que os irmãos já devem saber. Os irmãos já viram essa imagem, né? Já viram em algum lugar, algum noticiário, né? Esse aqui é o Domo da Rocha, né? Que fica lá em Jerusalém, né? Esse Domo da Rocha, irmãos, ele é uma mesquita, uma mesquita muçulmana, né? E ele fica, deixa eu até colocar o nome aqui, ó, Domo da Rocha. Domo da Rocha. Ele fica no local que tradicionalmente dizem que foi nesse local que Abraão subiu a montanha, né? Subiu lá e sacrificou, né? Colocou Isaac lá para ser sacrificado, né? Então tradicionalmente eles acham, tanto judeus quanto muçulmanos acreditam que seja ali, né, que aconteceu isso. E os muçulmanos, eles tomaram posse desse lugar, né? E após isso, irmãos, após eles tomarem posse, eles não deixam nenhum judeu entrar lá, né? Então os judeus não podem entrar. Deixa eu colocar aqui outra imagem. O que tem dentro, né, de lá? Então, aqui, irmãos, tem uma parte rochosa, né? Que é onde eles acreditam que ali, né? Tanto os judeus quanto muçulmanos acreditam, e até os cristãos também, né? Ali é uma parte da rocha, do mesmo lugar aonde Abraão pisou, lá onde Abraão estava, quando ele ofereceu, né, Isaac. Então, eles cercaram, né, fizeram tudo com ouro lá para poder. E até a gente cristão também não pode entrar ali, né, irmãos? Raras exceções eles permitem, né? Esse é o lugar que eles acreditam, né, que aconteceu. Eles meio que é uma idolatria, né, irmãos, com relação a essas coisas, né? Então, vamos para o paralelo, irmãos. Por que essa informação de Isaac, de Abraão, de tudo que aconteceu, por que nós somos completamente interessados nessa história? Por quê, irmãos? Porque o que aconteceu com Isaac é o que vai acontecer com Jesus no Novo Testamento, né? Vamos lá? Os irmãos já leram, né, o capítulo. Eu vou fazer aqui uma tabelinha e aí a gente vai colocando as coisas juntas aqui, tá, irmãos? Vamos lá. Eu vou colocar o que Jesus, que é um paralelo. Isaac é como se fosse algo profético sobre Jesus, né? Vamos lá. O que aconteceu com Isaac? Isaac, ele foi, né, oferecido pelo pai, certo? Ele foi oferecido pelo pai dele. E Jesus? Jesus foi oferecido por Deus Pai, né? Por Deus Pai. O que aconteceu com Isaac? Isaac, conforme a gente vê no versículo, deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 6, irmão, ó. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ou seja, Isaque levou a lenha, certo? E Jesus levou o madeiro
da cruz. Isaac subiu o monte. Subiu o monte com o quê? Com aquela lenha. E Jesus subiu o Monte Calvário. Né? O Monte do Calvário. Isaac, ele estava lá no local de Moriá, né? No local do sacrifício, né? Que era Moriá. E Jesus, ele foi sacrificado no mesmo local. Não naquele mesmo local, mas na mesma localidade, na mesma região, né? Vamos dizer assim. Depois eu vou colocar um mapa aí para os irmãos verem. Localidade. Mais ou menos, irmãos, daquele lugar que está a mesquita, da onde Jesus foi sacrificado, né, com morte de cruz, mais ou menos dá uns 300 metros só de diferença, irmãos. E é no mesmo monte, né? É no mesmo... ainda é no monte ali na região de Moriá, né? E Isaac foi obediente. E Jesus foi obediente até a morte, né? Foi obediente até a morte. Isaac, ele foi substituído pelo carneiro, né? Que estava com o chifre preso no arbusto lá, né? E Jesus, ele é o próprio cordeiro. Então, irmãos, Jesus, ele é o cumprimento de tudo o que nós vemos ali acontecendo com Isaac. Digamos ali que o que aconteceu com Isaac, Paulo vai falar que é uma alegoria, né? É uma alegoria profética que iria acontecer com Jesus, né? Irmãos, imagine Abraão, né? Ali na hora ele falou algo tomado por Deus, né? Provavelmente, com toda certeza, estava tomado por Deus. Olha o que ele falou. Gênesis 22, versículo 8. Olha o que ele disse. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmãos, isso daí era uma profecia que apontava para quem? Apontava para o nosso Senhor Jesus. Isso era uma profecia que apontava para o nosso Senhor Jesus. Que ele é o verdadeiro cordeiro. É o verdadeiro cordeiro que Deus proveu para si mesmo, né? Deus proveu para si mesmo o cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus apareceu, quando João Batista viu ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus, ele é esse cordeiro. E aí, irmãos, ó, eu vou apagar aqui, os irmãos que gostam de tirar um print, né? Os irmãos que quiserem tirar o print, pode tirar aí, tá bom? Deixa eu apagar aqui, e aí eu vou explicar outra coisa para os irmãos. É interessante, irmãos, que o que aconteceu? Quando Isaac estava lá, né? Então, Isaac estava lá para ser oferecido. Aparece ali um carneiro, né? Então, a diferença de carneiro com cordeiro é só a idade, né, irmãos? Então, aparece um carneiro. Esse carneiro, ele substitui
Isaac, certo? Ele vai substituir Isaac. Então existe uma substituição. Uma substituição, certo? O carneiro vai morrer no lugar de Isaac. Então Isaac é livre, né? Isaac se livra dessa morte, certo? Ele se livra dessa morte porque outro vai morrer no lugar dele, que é o carneiro que apareceu lá com o chifre preso lá no meio do mato, certo? O que isso nos ensina? Irmão, isso nos ensina a crença que nós temos da substituição ou do resgate ou da salvação de Cristo. Então, o que Cristo fez com nós foi isso. Nós, irmãos, devemos ser gratos a Cristo porque Jesus, ele morreu no nosso lugar, certo? Ele morreu no nosso lugar. Ou seja, ele foi essa substituição. Cristo foi essa substituição. Nós todos iríamos ser condenados por Deus. Ah, mas por que eu ia ser condenado? Porque, irmãos, nós não somos bons. Vamos ser bem realistas. Nós não somos bons. Nós somos pecadores. A todo momento nós erramos. A todo momento, irmãos. Não adianta. Mas eu não mato e não roubo. Irmãos, mas alguma coisa você faz de errado, né? A gente não consegue alcançar a santidade de Deus. Então, nós seríamos condenados, né, pela justiça divina. Porque pela justiça, o que acontece? Se eu erro, eu tenho que ser punido, né? Isso significa justiça. Então, pela justiça, errou, é punido. Pecou, é morte, né? Essa é a justiça. Agora, Cristo, ele veio para cumprir a justiça de Deus, né? Ou seja, ele veio para nos justificar. Ou seja, o que ele fez? Ele veio para nos livrar da mesma forma que o carneiro livrou Isaac lá, né? Ele também veio nos justificar, nos libertar, né? Ele foi essa substituição, né? Que também vai ter outro nome, que é o sacrifício vicário, né? Os irmãos acho que já ouviram falar. Sacrifício vicário, né? Que é feito em lugar de outro. E Jesus, ele morre no nosso lugar, irmãos. Ele morre no nosso lugar porque seríamos condenados. A condenação da ira divina que estava para cair em cima de nós, Jesus, ele veio para ser essa substituição. Ou seja, mais ou menos assim, o cutelo, né, da ira de Deus, o cutelo da justiça de Deus, que iria recair sobre nós, Jesus veio e ele aplacou isso. E caiu sobre ele, que é o Cordeiro de Deus, que foi essa provisão, né? Que Deus proveu para ele, para si mesmo, que é o Cordeiro de Deus. E quando Jesus ele morre no nosso lugar, ele nos livra da ira vindoura, irmãos. Ele nos livra da ira que vai recair sobre todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que desdenham Jesus. Porque Jesus, ele pagou esse preço. Jesus, ele pagou o preço do resgate,
Ele nos salvou, né? Para explicar um pouquinho melhor para os irmãos, né, ficar mais fácil dos irmãos entenderem, vamos supor que alguém aí foi sequestrado, né? Então, alguém foi sequestrado e aí chega alguém e fala assim para você, não, pode deixar, você foi sequestrado, eu vou pagar. Quanto que eles estão pedindo aí? Eu vou pagar esse resgate. Então, ele paga o resgate, chega essa pessoa e paga esse resgate, e você não tem como pagar. Você não tem como pagar para essa pessoa. E essa pessoa fala assim, não precisa não. Não precisa, é só você reconhecer, né? Me reconhecer, você não me desdenhar, né? É só a gente manter a amizade, você não precisa pagar nada, né? Eu já paguei o resgate lá, não tô pedindo nada para você, só tô pedindo que a gente continue sendo amigo, né? Que você esteja junto comigo sempre, né? Por uma forma de gratidão, certo? E aí vamos supor que essa pessoa que foi sequestrada, depois ela começa a falar mal de quem pagou o resgate, começa a difamar essa pessoa para todo mundo, começa a não ser grato, né? Começa a viver de forma duvidosa, né? A trair, né? Essa pessoa tão boa lá que foi lá, pagou o resgate, essa pessoa não é fiel nos negócios, tenta manchar a reputação dessa pessoa. Pensando nesse exemplo, irmãos, o que você pensaria dessa pessoa que foi sequestrada? Particularmente, a gente pensaria assim, nem mereceu o pagamento do resgate, devia ser deixado lá, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos essa explicação significa mais ou menos o que aconteceu com a gente, né, irmãos? Nós estávamos sequestrados pelo pecado e pela morte, né? Nós não tínhamos salvação, ou seja, nós iríamos ser condenados, iríamos para o inferno. Mas Jesus veio e pagou esse preço, né? Esse preço recebendo a ira de Deus, o castigo de Deus na sua morte, né? E para nos levar para o céu, para nos levar para um lugar melhor, tirando nós desse sequestro, tirando e nos levando para uma outra vida, e não a vida do cativeiro, certo? E aí, vamos supor que nós vivamos dessa forma, sem gratidão a Jesus, só vivendo de forma errada, traindo o Senhor Jesus em todas as nossas vivências, todos os nossos tratos, não sendo amigo de Cristo. Imagine, o que nós vamos falar dessa pessoa? Essa pessoa não é nem um pouco grata, ela é ingrata, né? Ela é ingrata. Será que essa pessoa foi grata por esse resgate, né? Então, é isso que significa salvação, irmãos. É isso que significa salvação. É isso que significa justificação, né? É quando Jesus, ele ficou no nosso lugar, ele nos justificou. Ou seja, quando nós formos entrar no céu, Jesus vai estar do nosso lado e vai falar. Ele pode entrar no céu, ó. Ele pode entrar no céu, a dívida dele está paga, tá bom? Salvação, que ele nos salvou, ele nos tirou de uma situação e nos colocou em outra. Então, por isso, irmãos, que é importante nós termos esse relacionamento com Cristo. O Senhor, ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele, essa vivência com ele. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque ele foi o cordeiro
que morreu em nosso lugar, né? Então, é isso que a gente tem que entender, é isso que a Irmandade tem que entender, que não é só simplesmente, não, Jesus morreu, mas foi há tantos anos atrás, isso daí nem afeta a minha vida. Não devemos pensar assim, né? A nossa vida deve ser, sim, afetada pelo que Cristo fez há tantos anos atrás, né? Deve sim, com forma de gratidão, temos que louvar o Senhor, temos que viver para o Senhor, e viver para Ele é viver para agradar a Ele, né? Viver com o coração cheio de agradecimento, né? Ser amigo dele. Quem não quer ter um amigo assim, igual o Senhor Jesus, né? Que nos ajuda, que nos justifica, que vai ajudar a gente a chegar no céu, que nos livrou da maldição, que nos livrará da ira futura, que nos esconderá do dia da ira de Deus, né? Nos arrebatando. Então, irmãos, é isso que nós devemos, toda essa situação que nós devemos agir no nosso dia a dia. Tá bom, irmãos? Vamos então para perguntas, irmãos. Alguém tem alguma pergunta sobre esse capítulo 22 de Gênesis, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e a gente vai responder aí. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Senão a gente passa para a aplicação pessoal daí. Vou dar uns minutinhos para os irmãos, tá bom? Estão todos em paz? Então vamos passar para a aplicação pessoal, né? Se ninguém tem pergunta. Então vamos lá, para a aplicação pessoal, irmãos. Vamos ver o que a gente pode aplicar de todas essas coisas que nós aprendemos hoje, como que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Irmãos, lá no capítulo 22, no versículo 1, né? A gente vai ver lá sobre a prova, né? Que Deus testou a prova a fé de Abraão, né? E é interessante, irmãos, que na hora que nós estamos passando uma prova, um teste de fé, a gente não enxerga a dimensão, né? A gente não enxerga a dimensão e nem os objetivos por trás das provas, né? No momento, nós só queremos se livrar das provas. Só queremos se livrar daquilo que está nos afligindo. Mas, irmãos, pense bem. Pense se Abraão ele tivesse pensado em como essa prova, esse teste de fé, como que ia ajudar muita gente, milhões de pessoas no mundo seriam ajudadas, influenciadas, seriam edificadas por meio dessa fé que Abraão teve no meio das provações, no meio do teste de fé. Irmãos, e na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente começa a enxergar as provas que a gente passa, as lutas que a gente passa e os testes de fé que a gente passa, é interessante, irmãos, que se a gente começar a mudar o foco e parar de olhar para a prova em si e olhar para o objetivo por trás dessa prova e pensar em como aquilo que está acontecendo comigo pode edificar o meu irmão, pode edificar minha irmã, pode edificar uma pessoa lá na frente que a gente nem conhece hoje, mas que lá na frente
essa pessoa vai ser edificada. Irmãos, quantas vezes acontece de nós passarmos uma situação, não sabermos por que passamos aquela situação e depois, há 10 anos na frente, vamos conhecer uma pessoa e vamos contar aquilo que aconteceu com a gente, contar a provação que passamos, contar o teste de fé que passamos e o Senhor nos ajudou, e aquilo serve de alavanca para a fé da pessoa. Então, irmãos, vamos começar a pensar melhor nas nossas provações. Vamos começar a pensar, a hora que a gente estiver passando pelo processo, o processo é doloroso, sim. Né? O processo não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas vamos começar a pensar, quando a gente está passando pelo processo, a pensar o objetivo por trás daquilo. O porquê que Deus está permitindo. O porquê que Deus ele está querendo que eu passe por aquilo. E a gente talvez não tenha dimensão, né? A gente não consegue enxergar lá na frente, né? Como diz um ditado, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Mas, irmãos, quando nós temos essa comunhão, essa fé em Deus, aí a gente começa a entender. Quando nós estamos passando pelo processo, a gente começa a pensar, Senhor, talvez o Senhor quer que eu seja um testemunho vivo. Porque, irmãos, mais do que páginas da Bíblia, né, a nossa vida, ela deve ser um testemunho vivo. Porque, irmãos, muitos nunca vão ler a Bíblia. Tem pessoas no mundo que ela nunca vai ler a Bíblia. Mas ela vai ler a sua vida. Mas ela vai enxergar a sua vida como cristão. Então, irmãos, a gente tem que ser a Bíblia, bem dizer assim, né, entre aspas, a Bíblia ambulante. Temos que ser pessoas com testemunho vivo. Porque tem pessoas que nunca vão se interessar por ler. Mas para ver a nossa vida e a nossa conduta, muitos vão enxergar. E é por isso, irmãos, que nós temos que ser esses testemunhos vivos. Porque por meio do que nós passamos, por meio do que nós enfrentamos, por meio da nossa fé, nós podemos levar outros a ler o que está nesse livro sagrado, né? Às vezes a pessoa vai ver o que aconteceu com a gente e vai falar, olha, poxa vida, eu vi você passando todos esses processos e você nunca blasfemou. Você nunca desacreditou de Deus, você nunca deixou transparecer a sua fragilidade, mas você sempre mantinha a fé. Então, irmãos, na nossa vida deve ser assim, irmãos. Nós devemos ser testemunhos vivos, para quando alguém vir falar, nós levamos essa pessoa até Deus, levamos essa pessoa até Cristo. Essa é a nossa obrigação. Nós devemos enxergar dessa forma. Assim como Abraão, né? Abraão foi firme e fiel e nós devemos ser também, né? Versículo 22, irmão, o capítulo 22, no versículo 2, né? Veja que Deus ele pede o que mais Abraão amava, né? Irmãos, o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus ele deve ser primeiro lugar na nossa vida. Mas espera lá. Irmãos, falar que Deus ele deve ser o primeiro lugar na nossa vida, existe uma grande diferença entre Deus ser o primeiro lugar na nossa vida e uma vida religiosa. Uma vida religiosa é importante? Sim, é importante. É importante ir para a igreja, é importante servir aos interesses de Deus na igreja, é importante edificar os irmãos, é importante estar reunido, tudo isso é importante. Mas, irmãos, existe uma diferença entre Deus estar em primeiro lugar na nossa vida e a igreja estar em primeiro lugar. É diferente uma coisa da outra, tá, irmãos? É totalmente diferente, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, servindo a igreja, participando da igreja, chamando hino, orando, cantando, falando línguas e não tem Deus em primeiro lugar.
Essa é uma verdade dura de a gente aceitar, mas é a realidade, irmãos. Porque não colocam Deus em primeiro lugar. Não tem um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Ele só tem a prática. Ele só tem a prática de ir lá, né, e fazer conforme manda o figurino. Mas a vida com Deus, esse relacionamento com Deus, essa amizade com Deus, ele não tem. Irmãos, e Deus ser o primeiro lugar na nossa vida, ele tem que ser em todos os campos da vida. Deus ser o primeiro lugar na nossa vida, ele tem que ser primeiro lugar lá no trabalho, na casa, na vizinhança, em qualquer lugar, né? Porque é fácil, irmãos, nós falarmos que Deus é o primeiro lugar enquanto estamos só dentro da igreja. Ou enquanto estamos só lá com o inário na mão, cantando, com a Bíblia, ouvindo a palavra. É fácil. Agora, o difícil mesmo é Deus ser o primeiro lugar na nossa vida em todo momento. E é isso que Deus quer. E às vezes Deus precisa fazer um teste da nossa fé. E é por isso que nós vamos passar por situações, né, na nossa vida que vai testar a nossa fé. Ah, mas olha, eu não entendo por que acontece isso comigo. Eu não entendo por quê. Eu não entendo por que lá dentro da igreja parece que eu sou até atormentado. Eu vejo o erro de um, vejo o erro de outro, isso e aquilo. Irmãos, é um teste da nossa fé. É um teste. Pode ser um teste lá no trabalho, um teste de honestidade, um teste se Deus está no primeiro lugar. E Deus sempre vai fazer isso, porque a fé verdadeira, irmãos, ela é evidenciada por ações, né? E interessante, irmãos, porque muitos falam que tem fé, falam a torto e direito. Mas, irmãos, a fé verdadeira não está só aqui na boca. A fé verdadeira ela está em ações. Em ações. E as nossas ações mostram se nós temos fé. Abraão mostrou pela sua ação que ele tinha fé. Outra coisa que também devemos aprender do fato de Abraão é a respeito da idolatria, irmãos. Às vezes, existe um perigo de idolatria, irmãos. E às vezes a gente tende a idolatrar algumas coisas. Existem pessoas que idolatram até filhos. Existem pessoas que idolatram um cargo. Existem pessoas que idolatram um status social. Existem pessoas que idolatram um emprego, né? E tantas outras coisas, irmãos. O nosso amor e a nossa fé em Deus, ela não pode ser maior do que nada. Pense, Abraão estava tão apegado com Isaac que o Senhor pediu, né? Tudo era Isaac. Isaac para cá, Isaac para lá. Irmãos, eu imagino que Abraão ele até mimava até muito Isaac, né? Imagine, Abraão já era idoso, né? Tava ali, era o único filho ali que estava vivendo lá na sua casa. Então imagine como que estava sendo a relação de Abraão. Abraão se apegou de uma forma e Deus vai e pede justamente Isaac. Mas Abraão mostrou para todos nós, está aqui registrado, que a sua fé e o seu amor a Deus foi maior do que até o amor do seu filho. Bendito Deus. Irmãos, no versículo 9 também, né, a gente vê ali que Abraão, ele chegou lá no lugar, lá no Monte Moriá, né? Ele chegou lá e ele ainda montou um altar, né? Ele ainda montou, pegou as pedras lá, colocou e tudo mais, ainda fez aquilo. Imagine como que estava o coração quebrantado de Abraão. Imagine, estava quebrantadíssimo. E mesmo assim, irmãos, mesmo naquela prova, naquela provação que ele estava ali, mesmo assim ele montou um altar lá para colocar. Irmãos, o que isso traz de lição para a gente? Irmãos, será que na sua dificuldade, será que quando você está passando pela prova, você
ainda edifica o altar? Você ainda adora a Deus? Você ainda pega lá as suas pedrinhas, né? E junta para você elevar uma oração a Deus? Elevar uma adoração a Deus? Você continua adorando a Deus? Mesmo na prova, você ainda tem a força para pegar uma pedra e colocar uma em cima da outra, para poder elevar um culto ao Senhor? Nas suas provas, você ainda continua louvando? Você ainda continua glorificando a Deus? Será que nas suas provas você ainda tem força para pegar aquilo que te desafia, aquela pedra, né? Os nossos defeitos? Ainda com as provas, você ainda tem a força de pegar e elevar as suas provações, os seus defeitos até o Senhor? Porque o Senhor fala assim, lança o teu fardo sobre mim. Então nas provas, irmão, nas provações, nas lutas, nas dificuldades, a gente tem que continuar adorando, continuar ainda edificando o nosso altar ao Senhor, continuar orando, continuar louvando. E ainda, irmãos, pense, Abraão mesmo assim, ele ainda andou 3 dias, 72 quilômetros para chegar lá. E às vezes, irmãos, na nossa provação, na nossa adversidade, a gente diminui o passo. É na nossa provação que a gente diminui orar, a gente diminui louvar o Senhor, diminui a frequência nos cultos. Mas, irmão, a gente não pode fazer isso. A gente é nesse momento que a gente tem que continuar mais ainda. Tá difícil? Sobe o Monte Moriá. Tá difícil? Anda os 3 dias. E vai, que o Senhor vai ajudar. Bendito é o Senhor. No versículo 10 também, irmãos, né? Quando Isaac estava deitado ali, né? Isaac estava deitado, ele ia ser o sacrifício, né? Ele ia ser o sacrifício. Irmãos, pare para pensar um pouco. Isaac deitado e o pai dele lá arrumando tudo, amarrando ele. Irmãos, foram minutos ali, né? Foram minutos até Abraão fazer aquilo. Mas pense, para Isaac, talvez aqueles minutos foram uma eternidade. Porque Isaac estava ali numa posição que ele tinha que ser obediente ao pai. Ele não estava entendendo as coisas e parecia uma eternidade para ele, né? Imagine aqueles segundos ali naquela aflição que ele estava. E quando a gente está em aflição, irmãos, uns segundos viram eternidade, né? Uns minutos viram, parece que não passa. Irmãos, o que isso nos ensina? Nos ensina a compaixão, né? Por quê? Irmãos, nos ensina a se colocar no lugar do outro. Às vezes, um irmão, uma irmã, né, perto de nós, ele está passando uma dificuldade, né? Ele está passando uma dificuldade. E às vezes ele se lamenta, e às vezes a gente, pela maturidade, a gente acaba falando assim: ah, mas nem é tão assim, tão horrível essa situação que ele está vivendo, né? Ah, eu já passei coisa pior, né? A tendência nossa às vezes é fazer isso, irmãos. Mas não devemos fazer dessa forma. Não devemos agir dessa forma, irmãos. Porque nós devemos se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente veste o sapato do outro, a gente vê aonde que pega no calo, né? Aonde que pega ali o aperto do sapato, né? Quando a gente se coloca na pele do outro, a gente vê aonde que está coçando ali, aonde que pega a coisa, né? E é assim que nós devemos ter compaixão, irmãos. Compaixão, olhar para o outro com compaixão. E às vezes, essa situação que a pessoa está passando, que parece o fim do mundo, que parece uma eternidade que não passa mais, é porque ela está vivendo aquela situação de aflição, né?
Então, se a gente se colocar no lugar, irmãos, se colocar na pele do outro, né, a gente vai parar de ser muito crítico, de parar de ser muito intolerante, né? A gente tem que ter compaixão, irmãos. Vamos ter compaixão um do outro, né? Essa é a base do Evangelho de Cristo. E para finalizar, irmãos, no versículo 14, né, tem lá que o monte se chamou, né, no monte do Senhor se proverá, né? E o Senhor proverá, onde se diz lá do monte, né? E, irmãos, a provisão de Deus, reparem, a provisão de Deus, ela aparece sempre no momento certo. Sempre no momento certo. Irmãos, vocês já repararam que quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está vivendo ali dia a dia, e por mais que a gente passe as dificuldades, mas a gente está dependendo da providência de Deus, a gente vê mais obras, a gente vê Deus aparecendo, né? Parece que no momento de mais dificuldade, irmãos, é que nós vemos Deus de pertinho, né? E a gente tem que valorizar esse período da nossa vida também, né? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso que acontece vira um testemunho depois e alicerça a nossa fé. Irmãos, quem de nós já não passou uma dificuldade e que Deus apareceu? E a gente se lembra de obras de 10, 20 anos que Deus apareceu na nossa vida, que Deus ele foi essa providência na nossa vida. Irmãos, a gente tem que valorizar isso, valorizar e não blasfemar, achar que, meu Deus do céu, eu sou o único que estou passando por isso. Irmãos, cada dificuldade que passamos é um momento de Deus falar para nós bem de pertinho: eu estou aqui, eu vou prover, eu sou a tua providência. Essas situações são oportunidades de Deus estar juntinho de nós, né? E a gente vê Deus muito mais de perto na dificuldade do que na bonança. Isso a gente tem a certeza, né, irmãos? Então, Deus que abençoe os irmãos, né? Finalizamos aqui mais um encontro bíblico, né? E aí semana que vem, irmãos, nós vamos para o capítulo 23, e daí na semana que vem a gente vai ver sobre a morte de Sara, né? Infelizmente a Sara já está morrendo, né? Então Sara já está idosa, bem idosa, né? E aí nós vamos ver semana que vem que ela morre, né? Então só para dar um spoiler aí para os irmãos, né? Então o capítulo 23, os irmãos leiam na semana que vem, tá? O capítulo 23 a gente conversa um pouquinho sobre esse